Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Aqui quem fala com você é o Wallace Tavares e hoje eu vou começar um pouco diferente aqui no nosso vídeo. Bom, antes de mais nada eu quero te dar alguns recados. Se você não é inscrito, inscreva no nosso canal, curta esse vídeo se você gostar do conteúdo. Hoje eu disse que gostaria de começar diferente, que era justamente mostrando para vocês como que a gente consegue de fato criar os nossos conteúdos aqui. Eu vou pedir aqui para ele gerar os pilares. Eu acredito que ele não vai gerar alguma coisa interessante. Bom, beleza, eu estou selecionando aqui o post pilar, criando os itens do post pilar. Vou fazer o mesmo para todas as categorias, porque o meu intuito é de fato pegar esse conteúdo aqui e trabalhar com ele. Então eu vou gerar para todas as categorias mesmo. E esse também. A gente vai usar todos? Não, aí a gente tem que dar uma olhada, analisada para ver se realmente casa com o nosso blog, se casa com a nossa proposta do nosso blog, né, e tudo mais. Bom, mas beleza, eu vou colocar aqui para criar o conteúdo para você analisar e ver como que é de fato isso aqui na prática. Então vamos lá. Eu vou gerar de forma global, isso quer dizer que vai gerar daqui os itens daqui, depois vem para cá, depois vem para cá e depois vem para cá. Lógico, se tivesse mais seria o mesmo loop. Aí ele volta aqui para o início. Aí vem 1, 2, 3, 4. De novo, 1, 2, 3, 4. No caso aqui, eu quero gerar apenas 4 itens. Por quê? Porque são post pilar. Aqui então nós temos o post pilar para a categoria destinos e para as demais categorias também. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou somente clicar aqui em planejar e gerar. A partir de que dia? A partir do dia 28, hoje é dia 27? Não, pode ser para amanhã mesmo. Então vamos lá, a partir do dia 27. Simplesmente clico em planejar e gerar. Eu vou deixar aberto um aqui para você ver como funciona e vamos lá. E ele vai gerar normalmente como se ele estivesse gerando apenas um conteúdo. Ele está exibindo aqui um progresso, na verdade, 0 de 8. Isso quer dizer o quê? Que eu selecionei 8 itens e ele vai criar 8 itens. Quantos itens por dia? Eu esqueci. Quantos itens por dia? Deixa eu abrir outra aba aqui. Está selecionado só um por dia. Beleza, é isso mesmo. Então ele vai gerar um post por dia. E aí ele vai desenvolvendo o conteúdo aqui. Ele começou gerando o esboço. O esboço, caso você não saiba, é quando tu está na faculdade e prepara um material para palestrar, alguma coisa nesse sentido. Ou até mesmo palestrar, né? Seja numa igreja, seja lá onde for, e tu prepara o material. O esboço é basicamente isso. Aí vai ter lá introdução, item 1, item 2, item 3. Isso é basicamente o esboço. Ele está criando aqui o esboço. Nesse esboço, ele vai criar as seções. No caso desse esboço especificamente, ele criou 8 seções. Ou seja, 8H2. Nesse conteúdo aqui, ele criou 8 seções. 8H2. E aí, então, ele vai desenvolvendo item a item até que ele consiga criar um conteúdo de valor. É uma coisa bem complexa de se criar, porque cada seção ela deve ser vista de forma unitária. Então, quando ele está gerando a seção 1, a seção 2 ela não tem acesso ao conteúdo que foi gerado da seção 1. Isso acaba dificultando bastante o processo de criar de seção a seção. Só que a gente consegue criar conteúdo de até 5.000 palavras. A gente consegue criar artigos de qualidade focados prompt a prompt o que você pediu para ele. E é isso que torna o Alpha Oreo um dos melhores plugins da atualidade. Bom, e aí é isso. Esse é o processo. O que a gente faz agora? A gente vai tomar um café. No meu caso aqui agora eu tenho que pegar meu filho para colocar para dormir. Então a gente vai viver a nossa vida e deixa o plugin, o Alpha Oreo, criando conteúdo para você. Esse é o trabalho que a gente tem aqui com o Alpha Oreo. Eu trabalhei quanto tempo? Eu não sei, eu vou olhar aqui na gravação. Vamos bora lá comigo olhar na gravação. Foram 10 minutos de gravação. Ou seja, em 10 minutos eu já fiz todo esse processo aqui e agora eu posso simplesmente curtir minha vida com 10 minutos de trabalho. Bora dar uma acelerada no vídeo então e já volto daqui a pouquinho. Bom, e assim que todos eles foram gerados, eles vão aparecer nesse formato. E aí a gente simplesmente analisa a qualidade do conteúdo. A gente olha, analisa, estuda. Em alguns casos a gente pede para a IA verificar para a gente. Quer dizer, em alguns casos não. Eu acho que é a melhor forma da gente atestar a qualidade do conteúdo, que é justamente com a IA. Bom, e agora com o nosso conteúdo gerado, você já viu como funciona. A gente vai aprender agora como colocar esses itens aqui, o porquê que eles são tão importantes e por que eles transformam o nosso plugin na melhor ferramenta que tem da atualidade
para criação de artigos focados na sua autoridade para trazer tráfego orgânico em muita quantidade. Nós temos esse menuzinho aqui, que é o menu de prompts, e ele faz toda a diferença no que a gente vai criar. E agora nós vamos criar outro prompt desse aqui. Então esse sistema aqui, ele serve para todos os nichos que você quiser. Eu vou colocar aqui, por exemplo, pet, artigo pet. Então a gente vai criar um artigo sobre pet aqui. Então foi criado aqui o artigo de pet. Nós já temos esse prompt aqui, que é o prompt padrão, que é basicamente esse prompt aqui. Ele inicialmente vai estar nesse formato já com algumas diretrizes para você estudar, avaliar, ver se está de acordo com a sua estratégia. Se não tiver, que no caso, né, eu acredito que se você criou outro item aqui é porque não está de acordo com a sua estratégia e você vai começar a otimizar. Um detalhe importante é, alguns itens nós temos aqui um contexto relacionado aqui a plugins alpha, como por exemplo o gerador de keywords, que é interessante de você modificar também. No caso desse, nós estamos criando aqui o de pet, então vamos contextualizar aqui. Nós E aqui agora a gente simplesmente clica em salvar os prompts. Salvando esses prompts, vamos lá, vamos entender um pouco para que serve esses prompts aqui. Tem alguns aqui que vão ser meio óbvios, né? Quando a gente vai pedir para o ChatGPT, Gemini criar algum título, alguma coisa nesse sentido, a gente vai lá e envia um prompt para ele. Basicamente, é isso aqui que a gente está fazendo aqui. A gente está criando um prompt, que é o prompt que a gente envia para a nossa API escolhida para criar o nosso título. Então, isso aqui fica simples, a meta descrição fica simples, a slug também fica simples. No caso, ela está bem simples aqui, mas ela pode ser um pouco mais complicada, mais densa do que isso aqui. Nós temos o nosso gerar keywords aqui. Eu só vou explicar ele e as sessões assim, de forma separada, por quê? Porque eles fogem um pouco do contexto normal. O que a gente precisa entender aqui sobre o gerar keywords é que aqui nesse momento a gente está contextualizando para quando a gente for gerar keywords. A gente tem uma opção aqui no gerador de posts, eu vou abrir aqui para você, que é justamente gerar keywords. Esse gerar keywords, ele precisa desse contexto aqui atrás. Ele precisa estar contextualizado aqui. Se não tiver esse contexto aqui atrás, a gente, num novo modelo qualquer, deixa eu salvar aqui, porque ele apaga quando a gente não salva. A gente vai criar qualquer coisa aqui só para simplificar para você. Se não tiver nada contextualizado aqui atrás, a gente só digita aqui o que a gente quer. Aí a gente vai clicar em gerar keyword, gere frases sobre carro. Eu não sei se ele vai gerar, porque eu acho que já está contextualizado o artigo meio. Ele tem alguma coisa lá, ele não vai gerar especificamente sobre carro. Talvez, talvez. Ele está gerando aqui sobre viagem, que é justamente o que está contextualizado aqui nesse site. A questão é essa, que ele vai contextualizar aqui atrás, no gerar keywords, e aqui vai ser um complemento simples. Se eu colocar alguma coisa sobre cachoeiras aqui, vai ser melhor. Gere frases. E por que vai ser melhor? Porque já está contextualizado aqui atrás do nosso artigo meio, que é o meio de funil, que seria, já está contextualizado para ser sobre natureza. Então ele vai gerar aqui agora sobre cachoeira, contextualizado exatamente do jeito que eu pedi. Então é só isso mesmo que você precisa entender sobre esse gerar keywords. Então se eu quiser pegar aquele contexto, eu tenho que selecionar aqui o pet. E aí eu vou pedir para ele, eu não sei se está salvo, deixa eu dar um save em tudo aqui. Salvar, atualizar. Beleza, atualizar. E agora vamos pegar isso aqui, que talvez não estava salvo aqui atrás, eu não lembro. Aqui está contextualizado sobre pet shop, então vamos falar para ele, pedir para ele. Gere frases sobre cachorro. E agora, contextualizado sim, ele vai me gerar alguma coisa baseado no que eu quero aqui. Aqui atrás está selecionado com o quê? Com a Kellyanne, com Black White Pet, contextualizado que eu trabalhei com cuidados de animais no dia a dia e não está especificamente falando sobre nem gato, nem cachorro, nem nada nesse sentido. Às vezes ele dá alguns bugs que algumas frases ficam na mesma linha, mas coisa básica. Então agora ele está falando aqui bastante sobre cachorro, cães, brinquedos também, querendo ou não, fala sobre cachorro, cão,
Então ele está realmente contextualizado aqui, sem eu precisar sair do meu site para ficar aí no chat GPT, sem rush, alguma coisa assim, para procurar frases-chave. A questão é, você precisa entender que, obviamente, qualquer frase trazida do SEMrush é muito melhor do que uma frase, qualquer frase gerada por IA. Porque o SEMrush tem todo um contexto, tem toda a intenção de busca do usuário. Então, o SEMrush, o Ubersuggest, Google Trends, esses lugares eles vão ter, obviamente, as melhores frases-chave. Isso aqui é para você que não tem acesso ao SEMrush, não tem acesso às demais ferramentas do mercado aí de SEO, justamente para estar selecionando as melhores frases-chave para você. Você precisa entender que você vai precisar de alguma frase-chave? Sim. Essa aqui é a melhor das ideias? Eu não vou dizer isso para você jamais, porque se eu for no chat GPT aqui, é a mesma coisa de eu estar pesquisando aqui. O chat GPT ele não vai me entregar frases tão boas, tão excelentes, com alto nível de busca, como o SEMrush e determinadas ferramentas, certo? Então só entenda isso. Isso aqui vai ser bom? Vai ser muito bom, vai ajudar muito mesmo. Mas é a melhor estratégia? Eu diria que não. Mas é a estratégia que nós temos aqui acessível no momento. Clique em salvar, já mostrei para você como funciona aqui esse gerar. E agora eu vou mostrar para você como funciona os dois mais importantes aqui, que é o esboço e as sessões. Esses dois aqui basicamente são responsáveis por criar o nosso conteúdo. E aí quando você estiver vendo gerar o conteúdo, você vai ver gerando esboço ou gerando outline, eu não lembro exatamente a frase que está lá. O esboço ele vai vir antes das sessões. Aliás, a sessão basicamente é todos os itens que o esboço cria. Isso passado para sessões um a um. Então, como assim um a um? O esboço ele vai criar aquilo que a gente já conhece, né? Introdução, no caso aqui como um H2, né? Modo, uma resposta ao título, né? No caso, por exemplo, como fazer cachorro fazer necessidades no local correto. Isso aqui seria uma resposta direta ao título, que também é um H2. O que tu precisa entender é que isso aqui é uma seção, esse H2 aqui é uma seção. Esse outro H2 aqui já é outra seção. Se debaixo desse H2 tiver vários H3, então cada um desse aqui vai ser uma seção? Não, não é cada um desse item que vai ser uma seção. Uma seção ela é de um H2 a um H2. Então, isso aqui seria uma seção. Então, aqui tem uma seção, uma seção, uma seção. Então, se tivesse passado ainda bullet points aqui, seria uma seção aqui em algum lugar? Não, uma seção seria especificamente esse H2 inteiro aqui. Isso seria uma seção. Então, por exemplo, se eu quiser criar aqui um esboço para um site de receitas, por exemplo, eu vou pedir para ele gere somente 4 sessões, eu posso dizer sessões H2. A gente sabe o que é sessão, agora ele não sabe, então a gente precisa especificar para ele aqui 4 sessões H2, que vai ser introdução, a receita, um modo de preparo e valores nutricionais. Só isso. É isso que a gente vai precisar pedir para se fosse um site de receitas. Se esse aqui fosse um site de receitas, mas como não é, é relacionado a pet, então a gente precisa de um negócio mais complexo, justamente algo parecido com aquilo que já tinha. E aí, que o nosso conteúdo vai ser gerado? Ele vai ser gerado a introdução, a receita, os itens da receita, no caso com provavelmente os bullet points, o modo de preparo com lista ordenada. Os bullet points o pessoal chama de bullet points, mas na verdade chama lista não ordenada. E a lista ordenada é justamente aquela 1, 2, 3, 4 quantidade de itens. Bom, então da parte do esboço seria simples assim? Não, ainda não seria tão simples assim. Seria mais simples do que os demais, mas não seria tão simples. Por quê? O que a gente precisa entender? Que cada sessão que é recebida por
essa parte aqui, ela é unitária. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a seção um não recebe a seção 2, a seção 2 não recebe a seção um, a seção 3 não recebe a seção 2 e 3. Ela não recebe nenhuma outra seção. A única coisa que ela recebe são as informações para criar um conteúdo. Então, em vários casos, a gente vai precisar passar algumas informações aqui no esboço. Então, como por exemplo, se eu estiver criando um site de viagem, que no caso é esse caso aqui mesmo, nesse site de viagem, ele estiver falando lá 5 itens de cachoeira, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ele vai precisar que seja passado todas essas informações, no caso, ele vai precisar receber, no caso, todas as sessões vão precisar receber quais são esses 5 itens. Por quê? Porque senão, no item um, na seção um, ele vai criar Chapada Diamantina, tal, tal, tal. Aí no 2 ele já não vai criar Chapada Diamantina. Isso é a regra dele? Não. É acidente, é um acidente. Porque você só está pedindo para ele gerar, você não está passando um contexto para ele, então você precisa passar um contexto para ele. Então, seria aqui no questão do site de notícias, né? Ele que gerou introdução, os itens, tabela, não sei. A gente vai ver aqui agora, dependendo do nível de funil, seria legal uma tabela. Aí na introdução, é, eu não preciso nem criar aqui, na verdade, eu posso criar aqui em cima, em obrigatório. Em todos os itens é necessário passar os itens que está sendo falado. Por exemplo, se tiver, se tiver 5 itens de destino, que os 5 destinos sejam mencionados em todos os itens do esboço. Pronto. Alguma coisa nesse sentido aqui já resolve todo esse problema que parecia tão complexo, mas não é complexo. E o porquê disso? Porque quando chegar na parte da tabela, eu vou precisar pedir aqui para ele, gere uma tabela comparativa sobre os itens, dependendo, como eu disse, dependendo do nível de funil. Por exemplo, se for meio de funil e fundo de funil, seria interessante ter uma tabela relacionada a isso, a quais os pontos positivos e os pontos negativos sendo comparados ali no, sei lá, entre todos os itens do artigo. Então a gente vai precisar de uma coisa contextualizada. Porque geralmente quando eu crio sem esse tipo de informação aqui, eu que já estou acostumado muito com esse plugin, quando chega na tabela, eu não sei porquê, mas especificamente na tabela, ele coloca itens completamente diferentes do que está no resto do conteúdo. Então, isso abriu a necessidade esse para criar essa informação aqui sendo passada para o prompt. Então é isso. Agora, entendendo isso, eu acredito que fica fácil de você entender como criar os seus prompts. É só isso, você só precisa contextualizar. Eu não preciso criar itens específicos aqui do jeito que eu estou fazendo. Tá? Eu preciso simplesmente. Deixa eu pegar desse esboço aqui. Mais fácil que Ctrl Z. Beleza, eu vou precisar só criar alguma coisa nesse sentido, porque o chat GPT já é inteligente o suficiente para entender o que é esse tal de outline ou esse esboço que ele está criando, certo? Aí talvez você vai precisar usar algumas informações mais específicas, como capitalização, porque ele às vezes capitaliza. Aliás, eu coloquei muito essa diretriz porque eu estava com um tema que eu não sabia que era o tema que estava capitalizando tudo. Estava nas informações lá do tema para ele capitalizar. Beleza, eu tirei e resolvi. Então, acho que, se eu não estou enganado, acho que não tem mais esse problema de capitalização excessiva. Mas é isso. Agora a sessão ela vai ser responsável por criar todas as sessões. Né? Então, o esboço foi criado, a sessão vai receber o seu item a item, a sua sessão a sessão. Então, a sessão ela precisa ser um pouco mais específica. Nós temos aqui o trabalho das variáveis também. Então, se a gente estiver gerando uma sessão, algumas informações aqui vão ser relevantes. Como, por exemplo, session count vai ser importante.
e o session number. Isso quer dizer o quê? Que essa variável aqui vai passar para a gente exatamente a seção que ele está gerando. Então, se eu quiser gerar alguma coisa mais complexa do que isso aqui, eu vou precisar de alguma coisa. Essa é a seção X, né, no caso a seção number, de session count. Mas isso aqui já está passado no código, tá? Então talvez não seja assim tão relevante isso aqui. Mas esse valor aqui vai ser importante. Por quê? Nós vamos pedir aqui. Se essa for, a gente vai precisar ser específico nesse sentido. Se essa for a seção de número 2, ou seja, o segundo H2, né, insira uma prova social. Eu não sei, tá? Aí fica a seu critério como que vai ser o seu conteúdo. Isso aqui, esse plugin, ele se adapta a toda a estratégia, ele é ideal para usar no seu dia a dia justamente por esse motivo, porque é você que escolhe como vai ser o formato do seu conteúdo. Se você quiser ajuda, entre em contato com a nossa equipe, faz aí um tira dúvida, não tem problema, a gente vai estar aí disponível para te ajudar, principalmente nesse começo agora que todo mundo ainda está com dificuldades, tentando entender. Mas entra aí em contato com a nossa equipe. Entre também no nosso grupo, a gente tem um link aqui embaixo. Entra no nosso grupo ali, que você pode tirar suas dúvidas. E qualquer informação que você queira. E qualquer informação que você precise, que não necessariamente vai. Caleb! Que não necessariamente vai ser a nossa equipe que vai passar. É, É só você entrar no grupo aí, tirar sua dúvida. Nós temos esse grupo aí com pessoas também dispostas e disponíveis a te ajudar a tirar suas dúvidas. Beleza? Então é isso. Se você tiver, alguém aí tem um prompt para tal nicho aí que foi criado, beleza, mano. Eu tenho certeza que o pessoal vai compartilhar com você. Nós temos essa opção aqui de importar. Nós já temos vários modelos de prompts aqui. Então é isso. Se você quiser exportar também o seu modelo, criei um modelo super vencedor aqui para notícias, criando um modelo super vencedor para receitas. Compartilha com a gente também, vem aqui, exporta. É só clicar em exportar e ele já vai exportar aqui diretamente. De maneira simples assim, você exporta e importa essa questão aqui dos prompts, beleza? Então é isso, eu acho que não tem mais nenhum conteúdo aqui para passar sobre isso aqui. Eu queria mostrar para você. Eu já mostrei como funciona as variáveis também, que no caso aqui é a seção que a gente está criando. Nós temos essas variáveis disponíveis. Se você acha que ainda precisa passar alguma coisa da frase-chave, tá aqui também, pode passar. Tu pode passar alguma coisa no sentido como? Pode usar isso aqui como um modificador de um modelador de URL. Então, por exemplo, se a frase-chave tiver um formato de URL, se a frase-chave, eu posso colocar aqui, tiver um formato de URL, então acesse o site para modelar. O detalhe é, a gente ainda tem a versão do ChatGPT 4. Ainda está muito complexo, não sei por que motivo, mas ainda está muito complexo inserir a versão 5. Na verdade está complexo, não inserir a versão 5, mas está complexo. Manter a versão 4 e a 5 juntos. Eu não sei por que exatamente, o pessoal do desenvolvimento que sabe. Mas a gente ainda está com a versão 4 aqui e ele ainda não tem assim essa mega funcionalidade de acessar as URLs. Eu não sei se você conhece muito bem sobre IA, sobre o ChatGPT, mas ele tem essa pequena dificuldade de acessar a URL. Se você for usar alguma coisa nesse sentido, eu recomendo que você use o Gemini ou o Gemini, que ele sim consegue acessar de maneira muito profunda as URLs. Vai ser muito bom para modelar as suas URLs. Mas dá para você fazer alguma coisa nesse sentido aqui também. Só realmente queria exemplificar para você como funciona o trabalho aqui com as nossas variáveis. Já mostrei para você como funciona os. Já mostrei para você também como que funciona
os nossos prompts e mostrei que é possível sim usar o AlphaOreo para todo o seu dia a dia, para qualquer nicho, para qualquer blog que você tiver. No caso aqui eu criei só um exemplo de pet, não necessariamente fiz alguma coisa de pet, a não ser aqui nas keywords, mas, mas é isso. Você consegue sim usar, criar ele para qualquer nicho, para qualquer modelo que você quiser. Nós recentemente criamos o prompt de receitas aqui. O camarada usou, nem quis olhar o conteúdo, para tu ter ideia, ele simplesmente gerou lá aleatoriamente. Mas é como eu digo, cada um vai usar do seu jeito, cada um usa segundo a sua necessidade, segundo sua estratégia do seu dia a dia. Eu sei que o camarada comprou e eu nunca fiquei tão feliz em vender alguma coisa, porque a felicidade que eu via do cara foi muito surreal, foi muito fantástico mesmo, foi muito gratificante para mim, porque realmente fez toda a diferença no dia a dia dele e eu tenho certeza que vai fazer diferença também no seu dia a dia, tanto se você quiser criar conteúdos em massa ou se você quiser realmente criar conteúdos focados na qualidade ali para ter um desempenho a longo prazo no Google e demais ferramentas aí. Bom, então é isso, nosso vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe o seu comentário, se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, eu também adoraria ouvir o seu comentário, suas dúvidas, a sua crítica, que isso com certeza vai me ajudar a crescer muito. É isso aí, forte abraço, até a próxima. Som.